Imagine observar uma gota de água, um pedaço de folha ou uma pequena amostra de pele com um microscópio. Aquilo que parece uniforme, a olho nu revela estruturas extremamente organizadas. É nesse universo que atua a citologia, a área da biologia dedicada ao estudo das células. A célula é considerada a unidade básica da vida. Alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem bilhões delas. Mesmo microscópica, uma célula realiza processos fundamentais, como obter energia, produzir moléculas e responder ao ambiente. A história da citologia está ligada ao desenvolvimento dos microscópios. Em 1665, Robert Hooke publicou observações feitas em uma fina lâmina de cortiça. Ao enxergar pequenas cavidades, utilizou o termo célula para descrevê-las. O detalhe é que Hooke observava principalmente estruturas de células vegetais já mortas. Pouco depois, Antony van Leeuwenhoek utilizou microscópios de lente única e descreveu organismos microscópicos vivos, ampliando o conhecimento sobre esse mundo invisível. Com o avanço das pesquisas, surgiu a teoria celular. De forma resumida, ela afirma que os seres vivos são constituídos por células, que a célula é a unidade fundamental de organização da vida, e que novas células surgem a partir de células pré-existentes. Essa concepção foi construída progressivamente a partir dos trabalhos de pesquisadores como Schleiden, Schwann e Virchow. As células não são todas iguais. Uma divisão fundamental separa células procariontes e eucariontes. As procariontes são encontradas em bactérias e arqueias. Elas não possuem núcleo delimitado por membrana. O DNA fica concentrado em uma região chamada nucleoide. Muitas bactérias também apresentam pequenos segmentos circulares de DNA chamados plasmídios. Isso não significa que sejam incompletas. Elas possuem membrana, material genético, ribossomos e metabolismo próprio. Já as células eucariontes, presentes nos animais, plantas, fungos e protistas, apresentam um núcleo delimitado por envoltório nuclear e possuem diversos compartimentos internos. Essa organização permite que diferentes processos ocorram em regiões específicas da célula. A membrana plasmática delimita a célula e controla a troca de substâncias com o ambiente. É formada principalmente por uma bicamada de fosfolipídios associada a proteínas e apresenta permeabilidade seletiva. Determinadas substâncias atravessam com facilidade, enquanto outras dependem de mecanismos específicos de transporte. Dentro da membrana encontramos o citoplasma. Nas células eucariontes, é nele que ficam o citosol e várias organelas responsáveis por funções específicas. Os ribossomos participam da síntese de proteínas e aparecem tanto em células procariontes quanto em eucariontes. Nas eucariontes, podem ficar livres no citosol ou associados ao retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso participa da produção e do processamento inicial de muitas proteínas. Já o retículo endoplasmático liso atua principalmente na síntese de lipídios e em outras atividades metabólicas. Muitas proteínas seguem depois para o complexo de Golgi, que modifica, organiza e direciona moléculas para seus destinos. Os lisossomos participam da digestão intracelular e da reciclagem de componentes celulares. As mitocôndrias estão relacionadas à produção de ATP pela respiração celular aeróbia. Elas apresentam duas membranas e parte de seu próprio material genético, características importantes para a teoria endossimbiótica. Nas células vegetais encontramos também os cloroplastos. Eles realizam a fotossíntese, processo no qual a energia luminosa é transformada em energia química. Assim como as mitocôndrias, possuem dupla membrana e material genético próprio. O grande vacúolo central das células vegetais armazena diferentes substâncias e contribui para a manutenção da pressão interna. A célula vegetal apresenta ainda a parede celular formada principalmente por celulose. Essa estrutura fica externamente à membrana plasmática e contribui para a sustentação e proteção. Parede celular e membrana plasmática não são a mesma coisa. A membrana está presente em todas as células. A parede aparece apenas em determinados grupos e sua composição varia. As células animais não possuem parede celular nem cloroplastos. Ainda assim, nem todas são iguais. Um neurônio, uma célula muscular e uma célula do fígado apresentam a mesma organização eucariótica básica, mas possuem especializações relacionadas às suas funções. Aqui no Diálogo Literário, a nossa fábrica de mestres, você encontra conteúdos para facilitar seus estudos em biologia e formação acadêmica. Agora vamos ao núcleo. Nas células eucariontes, ele abriga a maior parte do DNA.
Esse material contém informações fundamentais para o funcionamento celular. O núcleo é envolvido por uma dupla membrana chamada envoltório nuclear, que possui poros por onde ocorre comunicação com o citoplasma. Dentro do núcleo, encontramos também o nucléolo, região relacionada à formação de componentes dos ribossomos. É comum dizer que o núcleo é a central de comando da célula, mas essa comparação é simplificada. O funcionamento celular depende da interação entre DNA, proteínas, membranas e organelas. O citoesqueleto, por sua vez, ajuda a manter a forma celular, organizar seu interior e permitir movimentos. Também é preciso evitar simplificações. Centríolos são comuns em muitas células animais, mas não servem como regra absoluta para distinguir todos os tipos celulares. Para comparar os principais tipos celulares, pense assim: uma bactéria possui membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e DNA no nucleoide. Em geral, apresenta parede celular, mas não possui núcleo envolvido por membrana, nem o conjunto clássico de organelas membranosas das células eucariontes. A célula animal apresenta membrana, citoplasma, núcleo e diferentes organelas. A vegetal compartilha essa organização, mas apresenta também parede celular, cloroplastos e, normalmente, grande vacúolo central. Tanto procariontes quanto eucariontes possuem DNA, membrana plasmática e ribossomos. A diferença principal está na organização interna. As eucariontes apresentam núcleo membranoso e vários compartimentos internos, enquanto as procariontes não possuem esse núcleo delimitado. Para guardar o essencial, lembre: a membrana controla trocas, os ribossomos produzem proteínas, o retículo participa da produção de proteínas e lipídios, o Golgi direciona moléculas, as mitocôndrias participam da produção de ATP e os cloroplastos realizam fotossíntese. Mais importante do que decorar uma lista de organelas é compreender que a célula funciona como um sistema integrado. Cada estrutura participa de processos que dependem de outras estruturas, e é justamente essa integração que mantém a vida celular. Aqui no Diálogo Literário, a nossa fábrica de mestres, você encontra conteúdos preparados para facilitar seus estudos e fortalecer sua formação. Se você precisa de suporte durante sua graduação, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp disponível na descrição. Visite também o nosso site para baixar resumos, cursos e e-books. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para acompanhar os próximos conteúdos.